Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, já pedindo primeiramente para que você se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí o que você acha. Hoje nós vamos falar sobre o Carille, então temos muitas opiniões, muitas coisas a serem discutidas. E em segundo lugar, já peço desculpas, a gente não tem conseguido manter o ritmo nesses últimos dias. Eu tô em viagem, o pessoal também tá com muita coisa para fazer, então tá diminuindo um pouco o ritmo. Mas eu acho que nas próximas semanas nós vamos conseguir manter um pouco melhor. Como eu disse, hoje o dia é para falar de Carille, que assim, o nosso plano era que já estaríamos mais tranquilos com relação ao rebaixamento. De fato estamos, mas ainda falta aquele um pontinho vagabundo e safado que a gente não consegue. Todo mundo aí subindo, o Atlético ganhou, pelo menos o Juventude e o Bahia perderam. Mas para ficar tranquilos mesmo, falta aí um empatezinho contra o Flamengo ou contra o Cuiabá. Mas a chance mesmo de queda é bem pequena, principalmente porque tem muito clube para baixo e vai ter bastante confronto direto. O Juventude pega o São Paulo. Bom, o Atlético pega o Sport, mas acho que o Atlético já escapou. A gente vai pegar o Cuiabá também, que acabou perdendo do Atlético, então tá aí nesse rolê. Mas já falando então, pensando aí no futuro, na próxima temporada, que esperamos vai ser tranquila, vai ser melhor e vai ser assim na Série A. Vamos falar de Fábio Carille. Fábio Carille que deu bastante entrevistas nesses últimos dias, já falando que é um momento em que dá para pensar em começar o planejamento para 2022. E aí fica aquela questão, ele seguirá como treinador? O Rueda deu uma entrevista para o Diário do Peixe, daquele jeito, meio escorregadio, falando que não está muito com ele, que cabe ao Dracena resolver. O Fábio Carille já falou que ele deu a entender que quer continuar no Santos, e eu até comentei num outro vídeo assim que eu tinha pra mim que o Carille não ia achar ruim se, por exemplo, voltasse pro Corinthians, que tem como treinador o Silvinho, e o Silvinho é bastante... desperta diferentes opiniões entre a torcida do Corinthians, acho eu. E aí o Carille, todos os corintianos parecem que gostam muito do Carille, então, bom, nem todos, que teve uns que já me comentaram assim que o Carille é retranqueiro, vocês vão cair, não sei o quê. Acabou que não caímos. E aí, hoje, o nosso vídeo é para falar um pouco sobre isso. O que achamos do Carille, o que pensamos sobre o trabalho dele e se queremos que ele continue, se achamos que ele vai continuar. Então, para começar, eu vou trazer aqui algumas informações do Carille, né, só para nós contextualizarmos um pouco a situação. O Carille estreou no dia 19 de setembro contra o Bahia, um jogo que deu 0-0. E de lá para cá foram 18 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Então, um aproveitamento aí de 33% bastante cravado. Mas eu destaco principalmente os últimos jogos, né? Desde o jogo contra o América, foram... deixa eu só contar aqui. 3, 6, 9 jogos, em que ele venceu 5. Nós vencemos 5 jogos. Contra a Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino, Chapecoense e Fortaleza. São basicamente os pontos que nos salvam dessa situação de perigo. Porque quando perdeu do América, eu tava numa situação já jogando a toalha, assim. Então, é importante notar que houve uma melhora com o Carille a partir de um momento em que ele teve mais tempo de trabalho. Eu acho que ele chegou a ficar 10 jogos sem vencer. Tem 18, então foram 9 jogos sem vencer. E... bom, não, teve a vitória do Grêmio antes, né? Então ele ficou com 9 jogos, sendo que só uma vitória do Grêmio. Mas daí depois ele conseguiu um bom desempenho, vencendo a maior parte dos jogos, perdendo só os 2 clássicos contra Corinthians e contra Palmeiras. E aí a gente começa a pensar se ele seria uma boa opção para 2022. Já pensando aí que ele vai poder ter mais tempo, vai poder fazer uma pré-temporada, vai ter um planejamento, vai poder contar com outros jogadores, talvez a escolha dele. Então, como nós estamos realmente com uma agenda bastante corrida, não deu para reunir todo mundo, mas chamei o pessoal do canal aqui para dar opinião sobre o que eles acham do Carille. Então,
Carlos e Stephanie vão dar aí as suas opiniões sobre se devem ou não, se na opinião deles o Carille deve ou não continuar. Confiram aí. Fala, Carlão! E fala, Stephanie! Fala, galera, aqui é o Carlos. E falando sobre o Fábio Carille. Fábio Carille é um técnico que trouxe muita estabilidade para o time do Santos num ano extremamente complicado, um ano que a gente teve muita dificuldade. Ele é o melhor treinador que passou pelo Santos esse ano, foi o que deu uma cara pro time. O nosso time hoje é consistente, o nosso time é aguerrido, o nosso time luta, o nosso time faz jogos equilibrados contra adversários de níveis diferentes, em teoria mais fracos, em teoria mais fortes. A gente parou de tomar gol à torta direito, a gente parou de tomar gol de cabeça, que era uma coisa absurda. Parecia que ninguém resolvia, o Carille resolveu. A gente cria, que é uma coisa que a gente tinha muita dificuldade com o Diniz, e com o Carille a gente cria oportunidades. Falta melhorar muita coisa? Falta. A gente vê muito espaço entre as linhas, a gente vê jogadores do adversário às vezes no meio de campo pegando a bola, tendo espaço para pensar, trabalhar. E contra certos adversários você não pode dar esse tipo de bobeira. Você precisa ser muito mais agressivo, muito mais firme e forte para dar conta. Tem técnicos melhores que o Fábio Carille? Tem, claro. Mas a maioria é pior que ele. Ele é um bom treinador. Ele já deu uma cara pro Santos. O Santos tem padrão. E num ano com uma pré-temporada maior, que ele vai poder trabalhar o time com pré-temporada, tendo uma base que já conhece o trabalho com reforços pontuais, pode dar muito certo. O que seria o ideal? Que o Santos fizesse uma limpa em todos esses jogadores mais ou menos, jogador que mal entra, que não faz, empresta, vende, encerra contrato, vê o que dá para fazer. Jogadores que têm jogado, mas que a gente vê que tá faltando, por exemplo, o Tardelli. O Tardelli tem um pouquinho de qualidade, cara, só que ele tá totalmente fora de ritmo de jogo, cara. Ele não consegue dominar, não consegue pegar as bolas, erra coisas muito simples. Então, certos jogadores ali você já viu, não deu, cara. Então, limpa, pega esses garotos que tem muito potencial, seja do Sub-20 ou do Sub-23 que vai acabar, jogadores que a gente trouxe do Coritiba, do Corinthians, coloca esses caras do São Paulo, coloca esses caras aí para serem os reservas, pra gente trabalhar, pra ver o que dá pra fazer, e traga reforços pontuais, sabe? Fala assim, não, eu preciso essa posição, então eu vou atrás, vou trazer um cara para ser titular. Nem que você não pague, mas que você possa fazer um investimento de pagar um salário maior, de pagar uma luva maior para convencer esse cara a vir jogar pelo Santos. E daí você tem uma base, assim, você vai contratar 4 ou 5 jogadores que vêm para ser titulares, ou de repente você contrata 3 para serem titulares e 2 para serem reservas imediatos, de posições que a gente está precisando mesmo. E dá tempo pro Carille trabalhar mais ainda, porque vai ser um time que vai ser competitivo, vai ser um time que vai ser aguerrido e vai ser um time que deve continuar tomando poucos gols e que a gente vai poder ver o crescimento, ver as ideias do técnico sendo propostas, o time ficando mais com a cara dele pra gente crescer e ver um Santos muito melhor, muito mais forte, ter um campeonato bem mais tranquilo no ano que vem. Aquele campeonato tranquilo que eu e o Danilo pedimos no começo do ano não veio esse ano, então que seja ano que vem. E que a gente possa começar a almejar coisas maiores, né? De repente, jogando de forma segura, tomando poucos gols, a gente possa ir bem numa competição sul-americana. Seria legal o Santos classificar para a Sul-Americana e passando de fase, porque a premiação em dólar, dinheiro melhor, de repente até ganhar esse título, que é um título que a gente não tem. Seria bem bacana. Então, eu sou favorável, cara. E ele tem muitos pontos que precisa melhorar. Eu acho que dá muito espaço no meio de campo. As linhas não se compactam. Às vezes, os jogadores demoram muito para ajustar, para fazer a recomposição, principalmente defensiva. Transição ofensiva, tem vezes que o cara pega a bola sozinho e tá sozinho, ninguém acompanha. Mas são coisas que, com o tempo, com os jogadores tendo a base e ele podendo trabalhar mais e com reforço, pode melhorar bastante para o ano que vem. Essa é a minha opinião. Obrigado, galera, aí pelo apoio. Um abraço. Salve, galera do canal. Mais uma vez estou aqui para dar a minha opinião referente ao Santos. E dessa vez é sobre a permanência ou não permanência do Fábio Carille. Sendo assim, eu queria começar falando sobre o que todo mundo já sabe, que é o fato do futebol apresentado pelo time do Carille ser feio, mas ao mesmo tempo ser aquele futebol que nos trouxe resultados, né? Acredito que outro técnico no lugar dele não teria o mesmo desempenho. Acredito que a gente estaria em situações muito piores hoje.
Sendo assim, eu acredito que a diretoria do Santos deve deixar ele num ambiente mais favorável, né? Como na pré-temporada, ali no Campeonato Paulista, a gente vai ter um tempo maior e um ambiente muito melhor para poder avaliar o futebol dele. Então, a menos que o time já esteja procurando um novo técnico agora, eu acredito que quando começar ali o Campeonato Paulista, ele não vai sair, né? Mas enquanto isso, eu prefiro que ele continue no time pra gente não começar a pré-temporada sem um técnico e aí acontecer como foi na temporada passada, né? Quer dizer, na temporada atual, que a gente começou com um técnico, ele saiu, aí veio outro, não ficou muito tempo, e assim foi, né? Eu nem lembro quantos técnicos que a gente teve. Mas eu prefiro que a gente deixe ele trabalhar. Se for o caso de ele sair, que seja ali, ou no pior dos cenários, que seria um possível rebaixamento do Campeonato Paulista, que eu acho que não será possível, ou um péssimo desempenho mesmo, normal, sabe? E é isso, espero que a gente comece a pré-temporada bem mais tranquilos, bem mais confiantes, vamos dizer assim, e que aconteça o mesmo na Sul-Americana, que a gente vai disputar, se tudo der certo, e no Campeonato Brasileiro. E é isso, agradeço pela oportunidade e espero aparecer aqui mais vezes. Como vocês viram, a nossa opinião, a opinião deles, especificamente eu já vou conversar um pouco mais sobre a minha, mas a opinião deles é muito parecida no sentido de que, sim, seria uma boa ideia manter o Carille. E eu vou meio que nessa linha também. Eu já tive momentos de duvidar mais do Carille. Eu acho que ele... Eu talvez tivesse uma expectativa um pouco melhor dele. Eu via ele, principalmente quando ele chegou, quando a gente foi fazer a pesquisa mesmo dos trabalhos passados dele, eu via ele como alguém que conseguia ler os outros times um pouco melhor e montar estratégias que se encaixassem mais. E aí eu não sei se é pela falta de jogadores, mas alguns jogos mostraram um desempenho bastante abaixo do que eu esperava. O jogo do América, o jogo do Palmeiras, o jogo do Corinthians, o jogo da Chapecoense também não foi muito bom. Então, eu acho que, como até o pessoal falou, assim, ele conseguiu montar um time que às vezes não joga bonito, mas consegue ser competitivo e eficiente na maioria dos casos, assim, né? Você não pode simplesmente descartar vitórias como as que tivemos contra o Bragantino, contra o Fluminense, contra o Fortaleza agora recentemente, que foram jogos bons. O segundo tempo contra o Inter também vale destacar, porque o time não fez um bom primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar no segundo. Então, eu acho... Primeiro eu vou falar assim, se eu gostaria ou não. Eu acho que seria muito bom ter um treinador que talvez conseguisse usar melhor as peças. Mas dentro do que nós passamos nesse ano, eu acho que o Carille foi o que melhor fez isso. Foi o que melhor conseguiu olhar os jogadores, tentar coisas novas e tentar extrair o melhor deles. Então, nós tivemos o Olan que não conseguiu... tirando aquele jogo contra o São Lourenço, não conseguiu armar um esquema bom, não conseguiu fazer funcionar os jogadores que ele tinha. Nós tivemos o Diniz que, quando achou um modelo que ele queria manter, ele manteve a despeito dos resultados. E o Carille não. O Carille tentou fazer coisas diferentes. A gente lembra aqui que esses três zagueiros ele nunca tinha usado. É uma coisa que nós falamos várias vezes nos vídeos, de que ele não se prendeu às convicções táticas dele para tentar tornar o time mais eficiente, tornar o time melhor. E os três zagueiros passam muito por isso. Até porque ele viu que tinha, sei lá, Madison, Felipe Jonathan, que saiu da lateral, Marcos Guilherme, Lucas Braga, jogadores que faziam muito bem essa ofensiva e deixavam o corredor desprotegido, ou no caso do Lucas Braga, que precisa voltar bastante, acaba esgotando o jogador. Então esses três zagueiros foi uma boa opção e ele nunca tinha usado, mas ele acreditou nisso e o time melhorou. Assim. Ele tem lá os seus deslizes, né? Às vezes inventa de colocar o Felipe Jonathan de volta na lateral esquerda, mas foi um trabalho que acabou sendo bem feito, né? Então, o que eu acho que vai acontecer ele vai ser mantido, caso ele queira, e eu acho que a diretoria vai acabar mantendo ele, a menos que do Dracena tenha algum nome que ele goste muito, assim, tipo, não sei, algum treinador que ele tenha trabalhado, ou... não sei, não consigo pensar em nenhum nome agora de cara, que não seja, sei lá, o Jair Ventura, por favor.
Então, mas eu acredito que o Carille vai ficar continuando até para ele ter essa oportunidade de fazer uma pré-temporada, de planejar o time, de conseguir montar um time que tenha mais a sua feição, mesmo que o Santos não tenha muitos reforços, mas pelo menos eu acredito que essa diretoria é um pouco mais transparente nesse sentido, então ele não vai entrar no time meio jogado, né? Eu acho que vai ter, caso decida-se pela permanência dele mesmo, vai ter uma reunião em que vai se sentar e vai ser dito, isso deve acontecer, poderemos dar tais tipos de reforços ou não, e aí poderemos ver o que fazer. E aí, diante dessa situação, se ele decidir ficar, eu acredito que o trabalho vai ser bem feito. Lembro que o Carille nunca perdeu um Campeonato Paulista. Quando o Corinthians foi tricampeão, e foi, acho que, a única vez que eles foram tricampeões, ou a segunda vez, depois de muitos anos, foram os 3 títulos sob o comando do Carille. É um cara que sabe muito bem jogar Paulistão e entende o processo do Paulistão, né? Como disse a Stephanie, assim, acreditamos que não vamos ser rebaixados no Paulista. O mínimo que eu espero do Carille é isso, assim, mantendo ele, a gente não vai ter o perrengue que foi o último campeonato, até porque o Ola é um estrangeiro, ele não entende exatamente qual que é a função de um campeonato estadual, que é uma coisa muito peculiar daqui do Brasil. E o Carille já tem muito mais essa consciência, essa noção da realidade do futebol brasileiro. Então, assim, caso ele fique, eu acredito que ele já vai ficar num projeto que vai ser mais estruturado, vai ser mais negociado, vai ser entendendo a situação. E aí eu espero um trabalho bom. Eu acho que vai ser um trabalho melhor do que foi o desse final de ano, que foi basicamente apagar incêndio. O Santos estava desesperado. E ótimo que tomou as decisões certas nas horas certas, que seria tirar o Diniz e escolher o Carille. Acho muito bom. Lembrando que, por exemplo, nós fizemos proposta para o Renato Gaúcho. Imagine o Renato Gaúcho nesse time, assim, seria bastante complicado. O Renato Gaúcho não é exatamente um treinador que trabalha a tática, né? Eu gostaria que o Carille tentasse estudar um pouco mais os adversários, mas eu espero um trabalho muito bom dele caso ele fique. E aí, nesse sentido, sim, eu acho que seria bom a permanência dele, até pra gente ver realmente como seria o trabalho dele dentro de um contexto em que exista planejamento e pré-temporada. Certo, pessoal? Então eu acho que sim, estamos aí na expectativa de ganhar esse último ponto. Os resultados aí não liberam a gente dessa situação, mas segunda-feira o Flamengo já não quer mais nada no campeonato, já não sei se vai dar férias, falaremos disso no pré-jogo. Mas quem sabe, né? A gente consegue um empate lá e pronto, acabou o sofrimento. Só pensar aí, cumprir tabela contra o Cuiabá, e aí já mais leve dá pra talvez vencer e conseguir até uma classificação numa competição sul-americana aí, né? Talvez uma pré-Libertadores, mas acho que é um pouco cedo para falar disso. Certo, pessoal? Então, deixa aí sua opinião, diga o que você acha sobre o Carille, se ele deve continuar, se vocês querem que ele continue, e se inscreve no canal, deixa o seu like e pra cima deles que falta um pontinho ainda. Abraço!